Estamos de volta com o Entre Manas, no nosso terceiro episódio com a nossa convidada Flávia Muraro. E aqui a gente já falou sobre transição de carreira, consultoria, força de vendas. Agora a gente quer saber um pouquinho sobre o grande desafio que é ser mulher, ser líder, 50 a mais. É um combo, né? É um combo também. E esse combo tem nome quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, que se chama interseccionalidade. Quando você junta, não estou falando da liderança, mas você junta numa mesma pessoa, no meu caso, ser mulher e ser 50 a mais. Você junta 2 ou mais fatores de exclusão numa mesma pessoa. Não é, Paty? É desafio. É um desafio. Eu não sinto tanto a questão do etarismo e vou falar por quê. Porque consultor, quanto mais experiente for, melhor. Valoriza, né? O etarismo para o consultor, ele pode vir muito depois. Então, eu brinco que eu tô na flor da idade para ser consultora. Se fosse para uma posição de liderança, talvez eu tivesse barreiras. Mas, sem dúvida, existe aí uma questão de 50 a mais para liderança também. E sobre ser mulher. Sobre ser mulher, assim, os 50 a mais eu tô sentindo há 5 anos. Agora, o ser mulher é desde que eu nasci, lá em 1970. Então, são muitos os desafios, as adversidades. E já que a gente entrou num tema aí de diversidade, equidade e inclusão, que é um tema também apaixonante, desde que eu comecei a trabalhar com os programas de liderança feminina, eu sou encantada com esse tema. É muito importante a gente reconhecer, a gente despertar para as nossas adversidades, para os desafios que a gente tem por ser mulher, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa com deficiência, por ser uma pessoa 50 a mais, todos os fatores de exclusão, né? Todas as minorias que nem sempre são minorias, né? Às vezes, percentualmente, até maioria. Então, é importante a gente despertar para as adversidades, mas também reconhecer os privilégios. Tudo bem, eu sou uma mulher 50 a mais, branca, nasci numa família de classe média, média alta, sempre tive todas as condições de fazer o que eu queria, nunca tive que me preocupar porque eu tivesse que comer em casa. Então, tem muita coisa. Eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Tenho PCD e tenho PSD, que é a pessoa sem deficiência. Então, eu tenho muito mais privilégios do que limitadores e adversidades. Mas já que vocês me perguntaram dos desafios de ser mulher, líder e 50 a mais, são vários e alguns que eu venho da minha experiência, da experiência com outras mulheres, com programas de liderança feminina, alguns de fato mapeados, estudados, com experimentos, com pesquisas e que são uma realidade. Um deles, assim, é a diferença de feedback que homens e mulheres têm. As mulheres, elas recebem menos feedback do que os homens. Isso também, e esse é um estudo que mostrou que sim. Então, a mulher já trabalha mais no escuro do que os homens. E o pior do que a quantidade é a qualidade desse feedback. Outro dia eu estava atendendo um executivo C-level, hein? Ele era um COO. É um Chief Operation Officer. Exatamente. Então, ele era a principal pessoa. E um C-level é uma pessoa muito sênior dentro de uma organização. Deveria ser um artista na arte do feedback. Eu adoro deveria ser. E ele estava me contando, tem uma das diretoras que responde para ele tinha uma diretora e 5 diretores, né? Já é uma disparidade que respondeu direto para ele. E ele estava falando que ele deu um feedback para ela de como ela reagir quando ela recebesse alguma cantada. Eu juro, gente. Ele falou isso para mim. Eu juro para vocês. Eu ainda olhei para ele e falei, você tá brincando? Porque a gente estava num fórum que eu podia falar isso. Eu falei assim, você não tinha nenhum feedback melhor para dar para ela? E assim, mas os caras são... Eu falei, então acho que você tem que dar o feedback pros caras, não para ela. Não para ela. Gente, eu fico lembrando quantas vezes eu já ouvi isso. Então, e não só isso, outras questões também de você deveria sorrir menos ou você deveria sorrir mais. Nossa, eu já ouvi muito isso. Quem não, né? Ou você precisa tomar cuidado com o jeito que você fala as coisas.
Então, e aí já entra numa outra diversidade, né? Além da qualidade, da má qualidade dos feedbacks, para os homens recebem feedbacks relacionados ao business, ao que eles estão fazendo, etc. E as mulheres no comportamento, uma coisa quase que infantil. E aí, já ligado com isso, né? A questão de todo mundo falar, você tá nervosa, calma, olha o jeito que você falou. Não vai chorar. Nossa, é tudo, né? Então, tem um experimento muito interessante, aliás, tem até um vídeo no YouTube, depois eu posso te passar o link para você colocar nesse episódio, que é um experimento que fizeram com entrevistadores reais, vários entrevistadores de várias empresas, e colocaram no meio dos candidatos 2 atores, um homem e uma mulher. E os atores foram brifados para responder as perguntas com o mesmo texto e com a mesma linguagem corporal e não verbal. Então, uma falava assim, ela falava, você pode deixar os sistemas da empresa na minha mão que você não vai ter problemas. Ela falava assim. E o homem também falava, você pode deixar os sistemas da empresa na minha mão que você não vai ter problemas. Era igualzinho a linguagem corporal, tem até os dois assim, encenando. E aí, depois, foram ver a avaliação dos entrevistadores. A mulher, ela foi vista, ela deve ser uma pessoa um pouco difícil de lidar, não sei se ela vai ser boa para trabalhar em equipe, ela tem um jeito um pouco agressivo de se portar e de se comunicar, e aí corta, aí o feedback para o homem, né? Olha, ele tem perfil de liderança, ele é assertivo, ele sabe se posicionar. Gente, e eles falaram a mesma coisa, do mesmo jeito, não é que falaram de jeito igual. Então, é interessante, eu tô falando para vocês, vocês se reconhecem, né? Você tá numa sala que você vai fazer esse programa de liderança, que você tem metade homem, metade mulher, todas as mulheres se reconhecem, é muito engraçado, os homens, eles olham assim, porque, gente, eu vi uma frase muito bacana num vídeo sobre isso que eu assisti outro dia, que era assim, o privilégio é invisível para quem possui. Então por isso que eu falo, é legal a gente olhar para os nossos privilégios também, porque senão a gente fica achando que tudo é diversidade. Então essa assertividade que na mulher é penalizada, ela é um problemão. Por quê? Pri, você 30 anos de RH, você já viu alguém crescer na carreira sem ser assertivo? Não, né? Uma pessoa passiva, submissa, não tem como. É assertiva, uma pessoa que se coloca, com educação e tal, mas se coloca. E aí, só que quando a mulher faz isso, ela é penalizada, ela tem feedbacks para parar de fazer. Se ela obedece esse feedback, ela não vai chegar em lugar nenhum. E quantas podem ter se perdido pelo caminho, né? Então, até quando eu falo com mulheres mais jovens que estão recebendo esse tipo de feedback, cuidado, que você fala muito assim, você precisa tomar cuidado. Eu falo, que bom, então você tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Continua, porque tá tudo bem. Então, isso é um outro desafio. Um outro desafio é a autoconfiança. Eu sempre brinco que a autoconfiança masculina devia ser vendida, né? A gente engarrafada, assim, né? Seria muito bom. Às vezes aquilo me inveja, assim, porque... mas, por outro lado, eu vejo que os homens estão certos de confiarem no próprio taco dessa maneira. Os estudos mostram que uma mulher se candidata a uma posição só quando ela tem 90% das qualificações requeridas. E os homens com 60%. Brincar, falar 120% das qualificações contra 70%. Exato. E não era assim? Não era isso que você via? Outro dia também, eu fazendo mentoria de uma executiva, que ela estava com 2 pessoas no time. Abriu uma posição para uma promoção. Ela disse que o homem do time dela foi correndo falar para ela e se ofereceu, disse que queria e tal. Só que ela falou que ela estava pensando na mulher. Não por nada, mas porque a mulher estava muito mais preparada. E ela nem apareceu. Então. Ela não apareceu. Essa minha mentorada, líder deles, foi falar com ela. E a mulher falou assim, não, mas eu não estou preparada para isso. Então, assim, a pessoa que estava preparada não se sente preparada. Tem uma outra pesquisa que foi feita com avaliações de desempenho. E se chegou à conclusão, né, de centenas de empresas, milhares de avaliações, que as avaliações de desempenho das mulheres ficavam um pouco abaixo da dos homens, como se as mulheres tivessem uma performance menor. E aí foram investigar a causa. E aí tudo começa na autoavaliação, porque toda avaliação de desempenho é primeiro
o avaliado que avaliação. faz. Você se pontua lá, e aí o teu gestor faz a sua e vocês vão conversar. Então, o que acontece? A mulher se avalia tudo para baixo. Aí vem o gestor, avalia, ela, olha aquela avaliação para baixo e fala assim, não, ela é melhor que isso, aqui. Aí ele recebe a autoavaliação do homem aqui. E ele fala, ele não é tão assim quanto ele tá falando. Mas de qualquer jeito fica... Vou aqui. dar uma subidinha aqui Olha na que régua. loucura. Então é assim, começa na autoavaliação. Claro que temos vários motivos, né, para ter essa autoconfiança. Vem de criação, vem de um monte de coisa que não vem ao caso aqui. Mas o quanto que é importante, e aí também, quando a gente falou de vendas, né? Você, para vender, você tem que se colocar, você tem que ir atrás. E isso ajuda muito a melhorar essa autoconfiança também, mas que é um problema maior para as mulheres. E eu acho que existe ainda, né, aquela tendência, quando o homem se coloca nessa posição, eu quero a promoção, eu quero isso, todo mundo aplaude. Nossa, quando a mulher faz isso, todo mundo questiona, né? Fala, nossa, mas que carreirista. Tinha essa eu odeio essa palavra. Carreirista. Que carreirista, que ambiciosa. Exato. Parece um homem. Também ouvi essas não coisas. Não é? Minha mãe falava que eu trabalhava que nem um homem. Olha isso, gente. E devia ser um elogio, né? Tá reconhecendo. Se fosse uma coisa... Mas aí você me falou de uma outra diversidade. Hoje... E a gente precisa dar visibilidade para o nosso trabalho, a gente precisa contar nossas realizações, a gente precisa falar das nossas ambições, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, para o teu gestor, para outras pessoas, para uma diretora de RH que nem você. E os homens fazem isso mais que as mulheres. E aí entra o que você falou, a assertividade, como eu falei, ela é penalizada na mulher, a ambição também. Você advogar em causa própria... Ficar ali. Ai, como ela é metida, né? Nossa, fala demais disso. Exato. Ai, não gosto de gente assim. É bem isso. E aí, gente, também, olhar, né? Eu falei, é importante a gente reconhecer nossas adversidades, nossos privilégios, mas também os nossos preconceitos, porque todos nós somos preconceituosos. E a maioria deles hoje é inconsciente. Não que o preconceito consciente seja melhor, não. O preconceito consciente gera morte, violência, guerra e tudo mais. Não vamos aqui defender que deveria ser consciente, não. Mas o inconsciente, ele tem o desafio de nem mesmo você reconhecer. Você não percebe. Você não percebe. Então, eu, por exemplo, que me acho super feminista, né? Apoio a causa e tal, e intencionalmente eu sou assim, quero ser assim, eu vejo meus vieses machistas também. Eu sempre falo para minha nora, meu viés machista aparece com ela, né? Mas como eu tenho consciência, eu já não coloco para fora. Então, por exemplo, segurar já. Minha nora e meu filho, eles têm uma cachorrinha. A cachorrinha foi na minha casa, fez cocô na cozinha. Eu passei pela cozinha, eu ia para a sala olhando para minha nora, já. Olha, como se eu fosse como pedir pra ela limpar. Como se a obrigação fosse só dela. O bom da gente criar consciência dos nossos preconceitos é isso. Eu olhei pra ela e já desviei pro meu filho. Falei, Thiago, vai limpar o cocô. E eu falo, gente, olha só que loucura. E é treino. É treino isso, né? Totalmente porque treino. Se fosse pelo inconsciente, ia direto pra ela. Exatamente. E quando a gente vê uma pessoa mais velha, já que você falou de 50 a mais... Eu já olho para a pessoa mais velha. Já julga. Quais são os julgamentos que vêm? Ai, gente, esse velho. O que esse velho tá ultrapassado. Dinossauro. Não vai, nem deve saber o que é inteligência artificial, né? Imagina, isso aí já era. E a pessoa abre a boca, te dá um tapão de luva de pelica que você fala, como eu fui otária. É muito legal. A gente recebeu um convidado recentemente aqui, né? O João Carlos, que é um cara de inteligência artificial. Ele é 60 a mais. E ele falou pra gente, ele falou assim, eu sou idoso, eu não sou velho. Olha. Velho, eu estarei no dia que eu partir dessa terra, que eu parar de aprender, que eu, né? Mas enquanto eu estiver respirando, produzindo, a minha idade é só um número. E eu achei isso tão incrível, né? Porque às vezes a gente... assim, pra mim uma virada muito importante que aconteceu foi a chegada dos 40.
né? Que há 5 anos atrás a Paty tá passando por isso. E eu olhava, né? Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que resolver tudo da minha vida agora. Foi às vésperas dos 40 que eu fiz a minha transição de carreira, que eu me divorciei, que eu quis virar a minha vida do avesso, né, com essa, porque eu vou ficar velha para fazer algumas coisas depois, vou ficar velha para ter um novo relacionamento, já tô velha para ter outro filho, né, você fala, caramba, 40 anos, calma. Ainda tem muita coisa, né? É um pouco da cultura também que a gente cresce, né? A gente vê eu vi um meme outro dia, né? Eu vi um. Tinha uma notícia num jornal, senhora de 36 anos. Senhora, né? Senhora e aí de aparece 36. aquela imagem, assim. É isso mesmo. Eu sempre falo que eu fiquei chocada no dia que a nossa avó paterna faleceu. Né? Porque assim, na minha cabeça, a gente ia comemorar os 80 anos do vô naquela época, né? E eu falava assim, a avó deve ter uns 80 anos, né? Porque ela era uma senhorinha miudinha, que usava penhoal, que usava aquela trança, né? Aquele cabelo branco, aquele rostinho. Quando apareceu no letreiro do velório, né, a data de nascimento e a data de falecimento, minha avó tinha 63 anos. Super nova. Cara, a Lília Cabral, mulherão de 63 anos. Mudou muito. Como mudou, né? Mudou muito. Que bom. Que bom que mudou. Nesse ponto, né, a gente só fala que o mundo tá ruim, muito ruim. A gente tá deixando um mundo melhor para os nossos filhos, né? Inclusive, até para uma mulher mais velha. Então, uma mulher mais velha, por exemplo, pode namorar. Sim. Antes era um negócio super estranho. Ridículo. Ela né? deve estar louca, né? Super estranho. Exatamente. Então, a gente também tem que comemorar os avanços em termos de costumes, né? Que parece que as coisas estão ficando melhor nesse sentido. E o próprio avanço do reconhecimento dos nossos preconceitos também. Entender que o preconceito tende a ser invisível para quem tem. E por isso, ter um pouco de cuidado também de não... para engajar pessoas que não fazem... Por exemplo, tem um termo hoje que chama lugar de fala. Lugar de fala é um termo legítimo, né? É como assim, olha, não vai falar para uma mulher que ela não sofre essas adversidades, se você for homem, porque você não sabe que essa não sofre. Isso é o lugar de fala. Agora, tem muita gente que confunde lugar de fala com não deixar as pessoas entrarem para o debate. E a gente precisa que esse debate seja fortalecido por pessoas que não têm nenhum marcador de exclusão. É muito importante entender que essas pessoas não têm obrigação de saber o que a gente sente, porque ela não está na nossa pele. Exato. Mas que ela pode ajudar de alguma forma. São os aliados, né? É muito importante a gente ter aliados também. Então, uma mudança, eu falo, né, que o mundo mais igualitário ele é bom para todo mundo. O mundo com equidade ele é bom para todo mundo, não só para o público melhor. Você fica... E eu tenho percebido isso, né? Eu vejo muitos homens, já que a gente está falando de liderança feminina, se engajando e se interessando e compreendendo que isso pode ser melhor também para todo mundo, né? Que isso funcione para todo mundo. Então, é importante trazer isso. E aí tem mais uma diversidade que, geralmente, ela é a única diversidade reconhecida, que é a maternidade. Era disso que eu queria falar, sabia? Você quer? Então fala. Bom, eu sou uma militante fervorosa dessa causa, eu me envolvo com todas as questões. Parece uma coisa do universo, assim, a quantidade de profissionais que eu recebo para transição de carreira que foram desligadas menos de um ano. É o que aconteceu comigo também. Eu sei, a hora que você né? falou, eu fiz as contas, eu falei, ela tá na estatística. Faço parte. Não, quando eu vou fazer a apresentação do programa, eu falo, gente, eu faço parte dessa estatística brasileira vergonhosa, né? Como é que foi pra você, Flá, equilibrar trabalho e maternidade? Eu gosto dessa palavra equilíbrio, né? Porque o equilíbrio... Será que ele existe? Acho que é uma utopia. Olha, é isso. Seria, assim, discutir o podcast aqui 8 horas e a gente não ia chegar a uma conclusão, né? Se existe ou não equilíbrio. Para mim, eu pouco trabalhei sem ser mãe, porque eu engravidei com 23 anos. Super nova. O meu filho fez 31 anos semana passada. Então, ele já tem a carreira dele. Então, para mim, sempre foi algo presente ali que eu tive que lidar.
E eu tive já a primeira adversidade, gente. Eu fui desligada grávida. Mas antes, deixa eu explicar, né? Porque você não pode, né? Tem uma lei que não permite isso. Só que eu era PJ. Numa época, isso foi em 93, né? Quando eu engravidei foi em 93. Ou melhor, já era 94. Eu engravidei no fim de 93. Em 94 eu fui desligada dessa empresa onde eu era PJ, mas PJ full time, só trabalhava para aquela empresa, tinha o cartãozinho da empresa. E a gente prestava serviço para uma multinacional. E o meu chefe, patrão, sei lá o que ele era, ele virou para mim e falou assim: bom, você tá grávida, acho melhor agora a gente encerrar o contrato. Porque, né, vai ser melhor, você não vai conseguir viajar. Eu era representante na região de Campinas, eu viajava e tal. Eu falei, não, mas eu quero continuar trabalhando. Não, acho melhor não. E outra, ele falou pra mim: você é uma menina que não precisa trabalhar, né? Uma menina que não precisa trabalhar. Tudo bem, gente, vamos dar um desconto pela época em que isso aconteceu. Mas mesmo assim foi algo... Então, assim, já começou aí. Aí, passei lá mais uns 2, 3 meses, tive meu filho. Aí, quando ele tinha 5 meses, eu falei, bom, agora é hora de voltar a trabalhar. Mas eu falei, mas eu não quero um emprego ainda numa multinacional, que eu tenho que viajar. Então, eu voltei a trabalhar numa empresa nacional pequena, que eu podia trabalhar 6 horas por dia, e nisso fiquei 2 anos. Isso tudo, gente, imagina, você... perdeu o seu primeiro emprego por causa disso. Depois você ter mais aqueles 2 anos ali que você pega um emprego mais leve e tal. Aí, quando ele fez 2 anos, eu decidi. E aí, culminou com a minha separação do pai dele. E aí que eu falei, não, agora é comigo o negócio, eu preciso de algo que funcione. Então, para mim, sempre foi uma questão. E aí, juntando, né, os meus motivadores de carreira, que eram autonomia, bem-estar, e agora juntando com a maternidade, eu nunca fui uma pessoa workaholic. Num mundo que ainda valoriza as pessoas workaholic. Super. Exatamente. Eu falo que eu tenho uma briga, Flá, com esse assunto, porque as pessoas enxergam a maternidade como um cenário de menos disponibilidade. E realmente você tem horário para buscar na creche, na escolinha, para pegar na casa da avó, tem a febre imprevisível, tem um monte de coisa imprevisível. Só que elas esquecem que menos disponibilidade não quer dizer menos produtividade. Exato. Quando você se torna mãe, você aprende a fazer 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que não é zero percepção para essa realidade, né? Isso. Todo mundo já parte do princípio que, não vai mais estar disponível para viajar, não vai mais estar disponível para ficar aqui até tarde, para ser a primeira a chegar, a última a ir embora. É isso. E de fato não, mas quem disse que isso é o mais importante? Mas ainda e era mais ainda naquela época valorizado. Muito. Um dos feedbacks que eu tive nos últimos tempos, e aí já não era mais questão de maternidade, né? A questão de eu nunca ter sido mesmo aquela pessoa que quer trabalhar todos os dias 12, 13, 14 horas. Nunca fui, não sou. E sei que eu tive minhas questões por causa disso. Eu recebi o feedback que eu trabalhava pouco. Por causa disso. Então, assim, e eu aprendi a ser uma pessoa mais efetiva e mais eficiente, fazer as coisas mais rápido, não em detrimento da qualidade, mas de não perder tempo, de manejar meu tempo, de ser produtiva. Muito em função da maternidade também, mas porque eu também tenho outros interesses na vida que não é o trabalho só. Só que eu via que dentro do mundo corporativo isso não era bem visto, né? Porque que adianta? Eu via as mesmas pessoas que trabalhavam comigo não tendo essa eficiência toda, mas ficando mais horas na empresa, e isso era bem visto. E então, às vezes era só enrolação, né? Só às vezes, né, Pri? Vocês entenderam? Entendemos. Então isso tem relação com a maternidade, sim. Mas tem também uma questão, as adversidades são para todas as mulheres, independente delas serem mães ou não. Maternidade é mais uma, mas tem uma questão que também tem a ver com a maternidade, mas não só, que é a dos cuidados. Então, espera-se ainda da mulher que ela cuide mais dos pais idosos, por exemplo. Sim. Ou de um parente doente.
ou numa relação heterossexual, no marido. Tem, assim, ainda se espera isso, né? Você vê mais frequentemente ou pessoas dependentes de alguma maneira, ou mais velhos que precisam de cuidados, muito mais morando com a filha mulher do que com o filho homem. E isso também os estudos mostram, existem dados, né, que as mulheres têm até 5 horas a mais por semana de trabalho não remunerado, com cuidados e tal. Então, isso também é uma baita adversidade. E acho que somado à carga mental de tudo isso, né? Porque não é só o fazer, é o planejar, é o organizar, é o contratar, é o desenrolar. Exatamente. Outro dia também uma amiga casada com um homem, e ela falou pra mim, não, mas ele me ajuda muito. Daí eu via... obrigada, não é ajuda, né? É uma parceria, pra ser responsável, né? É pra você ter a responsabilidade também. Exatamente. Mas ela usou o termo ajuda. E aí, ela tava ali no celular. Ai, não, peraí, porque ele vai levar assim, mas eu tô falando aqui pra ele o que ele tem que ir, tô mandando o endereço do nananã. Então, é o que você falou da carga mental. Às vezes você não executa, mas você precisa tá com aquilo na cabeça, você precisa estar na função de lembrar os outros. E isso é uma energia também que não vai para outras coisas e acaba... Eu detesto quando falam pra mim, ai, o Fábio Pai te ajuda tanto. Ele chama Fábio também? Chama Fábio Pai. Por isso que é o Fabinho. Ele faz o papel dele de ele pai. Faz o papel dele de pai. Eu falo abertamente sobre isso. Ele é uma pessoa incrível, assim, acho que não teria parceria melhor para dividir a criação do Fabinho, né? Mas eu acho muito engraçado quando fala, nossa, ele te ajuda, né? E com tudo, ele vai em reunião de pais, ele resolve, ele lava o uniforme da escola, ele faz comida. Aliás, o Fabinho fala que a comida do papai é até melhor que a da mamãe. Mas isso pode ser intriga, né? Porque os filhos adoram. Não, eu como madrinha e como irmã, você também atesta isso. Vou dar razão para o Fabinho. Ele fala assim, o papai coloca um pozinho na comida. Um pozinho melhor que o seu. Acho que ele vê os temperos, tempero. alguma coisa. Ele não falou o que é esse pozinho. Mas essa coisa da carga mental é delicada. E um amigo outro dia estava num parque com as crianças, tem 2 filhos, né, pequenos. E aí passou um conhecido dele lá no Ibirapuera e falou assim, você tá de babá hoje? Ele falou, mano, eu sou o pai. Que conversa é essa, gente? Não é assim, né? Então, assim, tudo isso para falar dos desafios, né? De ser líder. Falei mais da questão feminina do que do de 50 a mais. Líder eu não sou hoje, porque nós consultoras não somos líderes no sentido de ter uma equipe, né? De gerenciar pessoas. A gente tem, sim, muito poder de influência. A gente tem uma parte da liderança que é a influência e o desenvolvimento humano é uma parte, mas não é tudo aquilo, né? De fazer a gestão, desde a contratação, avaliação, treinamento, motivação, retenção, aquele combo. O combo. Você vê que eu tô usando a palavra combo agora, que você usou bastante. Muito bem, Flávia. Ainda temos, né, um próximo episódio que a gente vai falar de futuro. Que ótimo, é o último. Já triste já. Saudade. Passa rápido, né? Opa, falar do que a gente gosta, né? Passa rápido. Verdade. Então, continuem ligadinhos que quarta-feira, às 12h30, estamos de volta. Até lá! Até lá!